Olá, voltamos mais uma vez ao contacto aqui com os visitantes da página do GBU no Facebook, também no YouTube. Hoje estou num ambiente diferente, aquele onde tenho estado a entrevistar alguns graduados. Estamos no Instituto Superior Técnico, na parte dos laboratórios, na Torre Sul, e realmente é um ambiente um pouco estranho para quem vem, como eu, da área das letras. Estou rodeado por máquinas um pouco estranhas, laboratório, tubos de ensaio, e realmente este é um ambiente onde o Miguel Rodrigues, que é o nosso convidado de hoje para esta entrevista, exerce a sua atividade profissional. E antes de mais, eu queria dar também os parabéns ao Miguel. O Miguel acabou de ser pai há pouco tempo, do Gabriel. Parabéns também mais uma vez, Miguel. E boa sorte para estas noites que vocês estão a viver mais exigentes. E eu vou perguntar então ao Miguel, onde estudaste e que curso fizeste na licenciatura? Eu estudei em Faro, na Universidade do Algarve, e fiz o curso de Engenharia Biotecnológica. Muito bem. Miguel, dessa passagem pela universidade, ainda enquanto estudante de licenciatura, que aspectos positivos gostarias de destacar pela passagem lá pela Universidade do Algarve? A Universidade do Algarve tem uma particularidade que eu acho que é muito boa, que é uma cidade pequena para a quantidade de estudantes que tem. Então cria assim um ambiente universitário que eu acho que só deve ser semelhante talvez em Coimbra, porque são muitos estudantes, uma cidade pequena, e então criam uma dependência uns dos outros, uma amizade, uma camaradagem, estar sempre juntos, que eu acho que não acontece, por exemplo, aqui em Lisboa, não é o mesmo que eu vejo aqui no técnico. Normalmente as pessoas acabam as aulas, vão para casa, alguns até vão almoçar a casa, e não é o mesmo ambiente. Então essa é uma das coisas boas. Outra é que, pelo menos há 10 anos atrás, a universidade tinha muito espaço para os alunos, tinha laboratórios grandes, toda a gente podia experimentar, enquanto que, por exemplo, noutros lugares o que se verifica é que o espaço é pequeno, são muitos alunos, nem todos podem experimentar as coisas. Então acho que esses dois aspectos foram importantes, acho que eram duas vantagens que eu encontrei lá. Fizeste a licenciatura, portanto, e depois, de alguma forma, quiseste prosseguir estudos pós-graduados. O que é que te motivou para essa passagem, digamos, mais para a área mestrado, doutoramento, investigação? Quais foram as tuas motivações nessa altura? Algum professor que te motivou? Isso aconteceu durante o período da universidade. Também quando nós entramos não sabemos bem se o facto de sermos bons alunos no secundário, se realmente vamos continuar a ser bons alunos na universidade ou não. Então, mas eu lembro-me que na época havia até um estudante graduado do GBU, era um graduado, a professora era Isabel Vieira, e ela era professora na Universidade do Algarve e estava também a fazer doutoramento. E eu lembrei-me, havia mais outro professor a graduar-se, que era o Luís Lopes, era aluno de mestrado, e o contacto com essas pessoas ajudou-me a perceber que eu também apreciava a carreira académica, os mestrados, doutoramentos, a ciência no geral, e foi um contacto importante para mim, e foi também na Universidade do Algarve, com o contacto com essas pessoas, que eram até pessoas do Grupo Bíblico Universitário, que me despertou este interesse pela carreira académica. Muito bem. E depois fazes já o doutoramento aqui no Instituto Superior Técnico. Sim. Em que área? A área é uma área de engenharia química, que é uma área que está relacionada com a termodinâmica, que tem a ver com os fluidos supercríticos. Aliás, estas máquinas que nós podemos ver aqui são máquinas que servem para produzir produtos farmacêuticos, melhorar produtos farmacêuticos ou produzir produtos farmacêuticos que não existem por outras técnicas, usando as propriedades destes fluidos. Muito bem. Sei que recentemente tiveste a oportunidade de estar um ano nos Estados Unidos, também a fazer investigação. Que aspectos é que notaste de diferença, que contributos é que essa experiência também no estrangeiro, num país também como os Estados Unidos, te trouxe, a ti como investigador? Foi uma experiência muito rica. Eu, nos Estados Unidos, pude observar e experimentar uma realidade que é muito diferente da realidade a que eu estava habituado, que é há uma responsabilidade maior sobre aquilo que está nas nossas mãos, até porque estamos a ser financiados por empresas, na maior parte das vezes, e os cientistas dessas indústrias, dessas companhias, reúnem-se connosco
Os prazos são apertados, temos, por exemplo, 1 ano para resolver um determinado problema. E então há toda esta maior, digamos, responsabilidade que vem do facto de termos muito trabalho e temos que apresentar resultados em timings específicos. E depois, pronto, tudo aquilo que está à volta da universidade, não é? Toda a oportunidade que existe é uma coisa que eu não conhecia, não fazia ideia que a ciência pudesse ser tão comercializada ainda dentro das universidades, as patentes que são vendidas, as empresas que lá vão. E o facto de, por exemplo, os meus colegas lá já todos terem emprego, já terem assinado contrato 6 meses antes de acabar o doutoramento, para mim isso foi fascinante, porque é uma realidade completamente diferente daquela que eu observo aqui entre os meus colegas. Miguel, eu sei que recentemente 2 dos teus projetos, digamos, de candidatura a projetos para financiamento, penso da Fundação para a Ciência e Tecnologia, foram aprovados. Qual tem sido o teu sentimento, agora que estás a viver também esta nova experiência como coordenador destes projetos de investigação? Quais foram os teus sentimentos e o que é que tem-te acompanhado nesta fase nova também aqui no técnico? Eu fiquei muito contente, até porque foi o primeiro projeto que eu escrevi. Onde eu escrevi, foi escrito em colaboração com outros colegas. E ficamos contentes, mas também faz parte do nosso trabalho, é normal que isto aconteça. Fiquei muito contente que foi o primeiro, porque houve poucos que foram aprovados, mas pronto, faz parte. Pode ser que para a próxima seja o meu que não seja aprovado, sejam os dos colegas que sejam, enfim. São as nossas lutas, não é? Mas é uma grande satisfação. Podias explicar-nos resumidamente e com uma linguagem que seja também acessível que projetos então é que tu estás envolvido nesta altura como investigador? Então, um dos projetos tem a ver com a produção de cocristais farmacêuticos. Basicamente consiste em melhorar um medicamento que tem umas determinadas propriedades, mas que se nós o fundirmos com outra substância, fazendo um novo cristal, ele pode ter propriedades ainda muito melhores, portanto tem uma grande potencial no mercado de genéricos, ou então pode até ser viável um medicamento que não seria viável de outra forma. Isto aconteceu, o boom desta ciência há alguns anos atrás, quando uma empresa descobriu um fármaco muito bom, mas que tinha uma estabilidade fraca, então degradava-se no período de 1 ano, portanto nas prateleiras, e não conseguiam comercializar. Outra empresa conseguiu encontrar a solução, fazendo um co-cristal com outra substância, e eles ficaram com o lucro. Portanto, uns fizeram os ensaios clínicos, a investigação toda, todo o investimento, e os outros que juntaram um co-cristal, portanto, fizeram uma substância um bocadinho diferente, ficaram com todo o lucro. Então, desde aí, há um grande investimento da indústria farmacêutica em descobrir o que é que se pode ligar à nossa molécula farmacêutica para melhorar as suas propriedades ou até para as alterar para combater outras coisas diferentes. E o outro projeto é um projeto de criogenia, que tem a ver com como é que se consegue congelar algo sem o destruir, porque a maior parte das coisas, nós também sabemos isto das nossas experiências alimentares, quando congelamos e descongelamos as coisas, que elas perdem o sabor, que elas perdem a qualidade. E na indústria farmacêutica dava muito jeito. Hoje em dia as proteínas, moléculas, são moléculas cada vez mais importantes no combate ao cancro, por exemplo. Mas o facto de nós podermos congelar, porque elas degradam-se, faz com que os custos da sua produção sejam muito elevados. E então, se houver tecnologia capaz para fazer isso, então podemos produzir moléculas, por exemplo, para combater o cancro, como anticorpos monoclonais, a preços muito mais baixos. Ok. Então, de alguma forma, encontras, por exemplo, na ciência e na tua atividade, uma vocação também cristã? Consegues discernir que Deus também está nestes processos de trazer talvez até melhorias a nível da acessibilidade aos bens de saúde? Sim, eu acho que sou responsável pelas coisas que Deus me dá, pelas oportunidades que Ele me dá, sejam na ciência ou noutras áreas importantes da minha vida. E naquilo que eu puder contribuir, eu espero fazer o meu melhor, e também lhe dou graças por ter a oportunidade e por ter a capacidade de contribuir com alguma coisa, nomeadamente nesta área da ciência. Há alguns cristãos consideram que, e não só, consideram que a ciência de alguma forma, o conhecimento científico tomou o lugar de Deus, usurpou o lugar de Deus até na sociedade, no espaço público.
como cristão, como é que vês esta relação entre a fé e a ciência? Eu acho que não tem muita lógica essa postura. Eu não consigo compreender essa forma de olhar para as coisas. E, por exemplo, a maior parte, eu digo se calhar 80, 90% das coisas que são importantes para nós, aquilo que nos apoquenta no dia a dia, são coisas para as quais a ciência não tem resposta. Por exemplo, a ciência não pode entrar num tribunal para dizer se um ser humano que matou outro se fez bem ou se procedeu mal. Também não podemos perguntar à ciência, então, se procedeu mal, qual é que é a pena que lhe é justa? As questões da justiça? Ou será que é justo que eu troque a minha esposa ou o meu esposo por outra pessoa que me atraia mais nesta fase? Então, todas estas coisas, a ciência não tem resposta. A ciência será uma ferramenta. Então, eu acho que a ciência pode ser uma ferramenta que ajuda o homem a endeusar-se, não é? Como há outras. Não é? E nesse aspecto, acho que pode ser usada para um certo endeusamento de algumas pessoas ou da humanidade, mas não a ciência como Deus em si próprio. Aliás, a ciência está limitada à nossa capacidade de compreensão. Portanto, tudo aquilo que exceder o limite de compreensão de um ser humano, nós não temos a resposta, como para as questões da justiça, por exemplo. São coisas que transcendem um bocado. Portanto, tem a ver com aquilo que nós queremos ser, mais do que aquilo que nós podemos observar. Bem. Miguel, por vezes tens falado em alguns eventos também do GBU, no ecossistema universitário com os seus valores próprios e por vezes também algum ambiente muito competitivo que se vive também no meio universitário e até no meio já na área da investigação. Em que áreas é que vês que os valores do Reino de Deus podem fazer também uma contribuição positiva para o meio universitário? E às vezes até entrar em choque contracultural com os valores do meio universitário. Eu acho que aqui o desafio, tanto nesta torre ou noutras torres onde todos nós trabalhamos, é sempre o mesmo. Será que as coisas que Cristo nos ensina, as suas palavras ainda são relevantes para os dias de hoje? E eu acho que é aí que nós somos chamados a ser embaixadores, a ser divulgadores, promotores deste reino de paz, deste reino onde o leão e o cordeiro podem ser amigos, onde não há necessidade de sacrificarmos os mais fracos para subirmos na carreira. E eu acho que, mais do que coisas pontuais que nós podemos fazer, é a atitude de alguém que nasce de novo e que está empenhado em ser embaixador. Eu gosto desta expressão do apóstolo Paulo, embaixador de Cristo. Ser alguém que, nos dias de hoje, pode dizer as mesmas palavras que ele disse no contexto do seu ambiente de trabalho, no contexto da minha torre. Será diferente das palavras de Jesus Cristo, que serão ditas no contexto da tua torre. Mas acho que o desafio é esse. É um desafio global. Ok, muito obrigado, Miguel, por este tempo que disponibilizaste para nos receber. Então terminamos hoje este tempo aqui na Torre Sul do Instituto Superior Técnico. Até à próxima.